Medusa, a deusa traída. Em algum lugar na Grécia, uma criatura amaldiçoada se escondia. Entre todos os monstros que habitavam os pesadelos dos helênicos, este era, com certeza, um dos mais temidos. Muitos heróis valentes se atreveram a caçar essa criatura, mas nenhum jamais retornou. Eles diziam que esse ser era tão hediondo que ninguém podia encará-lo. Seu nome era Medusa. Mas Medusa nem sempre foi assim. Ela já foi uma das mulheres mais belas que já andou sobre a terra. Ela nasceu da união de duas divindades marinhas primordiais, Forces e Ceto, e veio ao mundo como uma criança normal. Medusa tinha duas irmãs, Esteno e Euríale. Elas eram górgonas, criaturas que combinavam traços de mulher e serpente. Desde a infância, Medusa era devotada à deusa Atena. Quando brincava com suas irmãs, ela sempre fingia ser a deusa Atena, enquanto suas irmãs adoravam ser as vilãs. Junto com as meninas, ela também brincava com um garoto chamado Íficles, que era o melhor amigo de Medusa. Os dois eram inseparáveis. Medusa cresceu e se tornou mais bonita a cada dia. O charme de Medusa tornou o jovem Íficles um alvo fácil para Eros, o deus do amor. Apaixonado, Íficles declarou seu afeto por Medusa. A jovem dama amava profundamente o garoto, mas ela tinha o sonho de se tornar uma sacerdotisa de Atena e não podia ceder à tentação do amor. Ao atingir a idade apropriada, a jovem começou sua preparação para se tornar uma sacerdotisa de Atena. As aprendizes do templo precisavam ter uma conduta e disciplina impecáveis. Todos os seus atos podiam refletir na reputação da deusa. Um dos principais requisitos para se tornar uma sacerdotisa de Atena era a pureza absoluta. Elas deveriam se espelhar em Atena. Portanto, as jovens deveriam permanecer virgens, assim como sua deusa, que nunca se rendeu à influência de Eros e Afrodite. Medusa se tornou uma sacerdotisa perfeita, talvez até perfeita demais. Os rituais conduzidos por Medusa continuavam a atrair mais seguidores, encantados com a forma como aquela linda jovem conduzia cada uma de suas atividades. Medusa tinha um lindo cabelo esvoaçante. Com seus movimentos, ele hipnotizava aqueles que a observavam. Um homem ingênuo ousou dizer que o cabelo de Medusa era mais bonito que o de Atena. A deusa, do topo do Monte Olimpo, notou uma comoção em um de seus templos. Ela percebeu que muitos não estavam lá para adorá-la, mas sim para ver a charmosa sacerdotisa. Atena resistiu à tentação de fazer algo contra aqueles que desviaram seu foco dela para Medusa. A deusa sabia que, embora isso estivesse errado, a jovem sacerdotisa não tinha culpa. Afinal, ela estava apenas fazendo seu trabalho da melhor maneira possível. Enquanto isso, no Monte Olimpo, Poseidon notou a inquietação da deusa. O deus do mar e Atena tinham uma grande rivalidade. Eles disputaram o direito de ser o deus patrono da cidade, que era a capital da região da Ática. A deusa foi a vencedora dessa disputa e, em honra à sua nova deusa protetora, a cidade mudou seu nome para Atenas. Poseidon não aceitou bem a derrota, então estava esperando o momento certo para se vingar da deusa. O deus notou que Atena estava focada em sua mais bela e graciosa sacerdotisa. Ele decidiu que essa linda jovem poderia ser um instrumento de sua vingança. Poseidon planejou manchar a reputação de Atena, atacando sua seguidora mais imaculada. Enquanto isso, Medusa seguia sua vida normal, sem saber que estava sendo observada pelos deuses do Olimpo. Medusa caminhava à beira-mar e, espreitando escondido entre as ondas, o deus dos mares a seguia. Ela ouviu alguém dizer seu nome. O chamado veio do oceano. Poseidon emergiu do mar em toda a sua glória primordial. O deus usou seu charme para seduzir a sacerdotisa de Atena, mas Medusa, embora atordoada por todo o seu esplendor, não esqueceu seus votos e rejeitou o avanço de Poseidon. Ele não aceitou a rejeição e agarrou o braço de Medusa.
Ela reagiu de forma inesperada e violenta, atingindo-o no rosto, conseguindo se livrar do deus. Medusa correu para o templo de Atena, o único lugar onde ela se sentia segura. Mas Poseidon, consumido pela luxúria, foi atrás da jovem. Poseidon estava quase a alcançando quando o corajoso Íficles se interpôs entre o deus e Medusa. Apesar de sua bravura, Íficles não representava obstáculo para o deus, que com um único golpe arremessou o jovem para longe. Medusa entrou no templo de sua deusa e se ajoelhou diante de sua estátua. Ela pediu proteção quando ouviu os passos pesados do deus dos mares se aproximando. O deus se aproximou da jovem encurralada, que gritou por socorro. Poseidon a possuiu no altar da deusa à força. O deus saiu feliz do templo. Sua vingança havia sido melhor do que o planejado. Além de ter corrompido a melhor sacerdotisa de Atena, ele também degradou seu amado templo, que a deusa prezava profundamente por sua pureza. Medusa se sentiu envergonhada e imunda quando a deusa Atena assumiu a forma de sua estátua e culpou furiosamente a sacerdotisa. Atena disse que se não fosse por sua presença extravagante, que desviou os homens do caminho da virtude e pureza, e por sua vaidade, que a tornou irresistível, nada disso teria acontecido. Seu templo teria permanecido imaculado e sua honra como deusa não teria sido diminuída. Atena decidiu punir a sacerdotisa, que agora estava impura e culpada por desonrar o templo que ela deveria cuidar. A noite chegou e Íficles recuperou a consciência após o forte golpe que sofreu. Ele então começou a procurar por Medusa. Ele ouviu seu choro no templo de Atena. Ao chegar lá, ele encontrou Medusa sentada no chão, chorando na escuridão total. Ela pediu para que ele não se aproximasse, pois não queria ser vista daquele jeito. Preocupado, seu amigo, no entanto, se aproximou, oferecendo palavras de conforto. Mas quando ele tocou o ombro da jovem, uma serpente mordeu sua mão. Medusa se virou assustadoramente e os dois jovens se entreolharam. O jovem Íficles se tornou uma estátua de pedra. Em desespero, Medusa chorou, abraçando a estátua de seu melhor amigo. Para não machucar mais ninguém, ela fugiu. Mas durante sua fuga, ela foi avistada por alguns moradores da cidade. Aqueles que olharam em seus olhos ficaram petrificados. As pessoas contavam umas para as outras sobre aquela horrível criatura com cabelos de serpente. Um grupo foi formado para caçar a criatura. Esses homens foram encontrados dias depois, completamente petrificados e com semblantes aterrorizados. Medusa não tinha a intenção de machucar ninguém. Ela simplesmente queria se defender de uma agressão injusta. Ela decidiu se esconder em uma região que havia sido abandonada por seus habitantes por séculos. Lá, ela encontrou um antigo templo em ruínas que ela transformou em seu esconderijo. Muitos guerreiros tentaram capturar a Górgona por glória, mas nenhum jamais retornou. Isolada, Medusa continuou a perder sua humanidade restante. Sua reputação como um monstro terrível se tornou lendária. Medusa sobreviveu caçando pequenos animais e roedores. Uma de suas presas a levou a um reencontro inesperado. Medusa encontrou um antigo busto que representava a deusa Atena. Ela percebeu que aquelas ruínas já tinham sido um dos primeiros templos a dar abrigo à deusa. Essa descoberta reviveu seus antigos hábitos. Medusa começou a cuidar do templo e a exaltar a glória da deusa. A filha diletante de Zeus, o deus supremo do Olimpo. Apesar de viver uma existência miserável, a jovem ainda mostrava sua nobreza. Em sua residência celestial, a deusa não deixou de notar os atos honrosos de sua ex-sacerdotisa. Ela percebeu que suas ações não podiam ser justificadas pela vaidade, já que ninguém podia testemunhar aqueles atos. E ela sentiu pena por ter imposto uma punição tão cruel e irreversível à garota. Enquanto conduzia um de seus muitos rituais, Medusa ouviu os passos de outro invasor. A bestialidade de Medusa ressurgiu e ela se preparou para enfrentar outro oponente.
O guerreiro ousado caminhou cautelosamente pela morada da criatura. Enquanto ela preparava a emboscada, esgueirando-se para perto do guerreiro, ela ficou atordoada ao notar que ele carregava o escudo de Atena, a sagrada égide que um dia pertenceu a Zeus. O escudo de Atena era tão polido que refletia como um espelho, e usando o reflexo, o guerreiro percebeu que o monstro estava atrás dele. Com um golpe afiado, o jovem guerreiro separou a cabeça de Medusa de seu corpo. Medusa estava morta e seu sangue continuava a pingar no chão. O guerreiro, anônimo até aquele ponto, entraria para a história sob o nome de Perseu. Depois de completar seus trabalhos, Perseu devolveu a Atena sua égide e também lhe deu a cabeça de Medusa. O que poucos sabiam era que Medusa carregava a semente divina de Poseidon, e de seu sangue nasceu Crisaor, o guerreiro da espada de ouro. Não só isso, outra criatura linda, um cavalo alado, também emergiu. O majestoso Pégaso era a mais pura de todas as criaturas, incorporando toda a pureza original que havia sido roubada de sua mãe. Muitos acreditavam que a ajuda que Atena forneceu a Perseu, quando lhe entregou seu precioso escudo, foi outro ato de retaliação contra Medusa. Na verdade, ela só desejava libertar a jovem daquela existência terrível que lhe havia sido injustamente imposta. Atena glorificou Medusa adicionando a cabeça da Górgona ao seu escudo. A imagem da leal sacerdotisa agora estava eternizada ao lado da deusa que ela amava tanto.